Oi, pessoal, estamos aqui começando novamente o Filomena Legalmente Digital e hoje o tema é marca forte, negócio protegido. Como o brand e o jurídico podem andar junto para poder valorizar essa marca. E para isso eu trouxe quem? Hoje a gente trouxe o Cauê Aguiar, que é sócio da Obo Studio, né? Que já está no mercado há mais de 6 anos, vendendo muita criatividade, transformando tudo em valor, né? Trabalhando o brand das empresas. Então, fala para a gente um pouquinho da Obo Studio. Bem, Filomena, a Obo nasceu bem despretensiosamente, né? Diferente, acho que da maioria das empresas que tem ali de uma ideia. Eu sou publicitário de formação, né? Sou especialista em marketing, designer, e aí eu sempre trabalhei, iniciei minha carreira trabalhando com gráfica, aí fui mudando um pouquinho do setor, fui para estudo de design. E aí eu percebi, quando eu estava no final da minha graduação, começo da especialização, que eu queria, a gestão me brilhava mais nos olhos, assim, talvez me desse um lugar, né, um crescimento profissional maior. E aí eu fui estudar gestão, e aí saí da empresa que eu trabalhava, fui ter outras experiências, e aí fui agregando a experiência de gestão. Então eu passei a ser a pessoa que contratava as agências, né, do outro lado, e aí, né, fui passando o tempo, aí abri minha primeira empresa, não deu muito certo, né? E aí voltei para o mercado de trabalho, e aí, né, ainda no Fortaleza Esporte Clube, eu era muito assediado por pessoas, né, relacionadas à diretoria, né, à gerência. Eu queria uma ajuda aqui, eu queria uma ajuda ali. Né? E eu disse, gente, não dá para eu estar aqui no Fortaleza e estar ajudando todo mundo. Né? E aí, quando a gente saí do Fortaleza, veio muito as pessoas me procurando, calma aí, e agora? Vai dar certo aquele papo e tal? E aí eu fui indo, né? Fui meio despretensiosamente, fui pegando alguns projetos de design, que é algo que eu, né, gosto muito, me brilho muito o olho, e fui agregando a gestão de marketing que eu já tinha experiência. Então, assim, a Obo nasceu despretensiosamente dessa forma, né? A gente tem um cuidado muito grande de entregar estratégia e resultado para o nosso cliente, né, de forma criativa, né? Então, acho que pode ser, né, meio senso comum de agências de Sim, comunicação, branding, entregarem isso, mas é uma coisa que tá muito enraizada na nossa no cultura. A gente DNA, né? tenta sempre pensar de forma diferente, de forma que gere realmente um Não, buzz para o e nosso eu fazendo cliente. pesquisa sobre vocês, eu adorei. A OBO se define como uma agência coisativa e descomplicada. Como essa filosofia, implementar essa filosofia aí, descomplicado, coisativo, para agregar valor para as marcas, né, que você acaba lançando aí no mercado, Isso. trabalhando. O Coisativo nasceu, né, assim, como a Ovo, meio de forma despretensiosa, mas o Coisativo a gente intitula que é a junção de várias coisas. Acho que não dá para a gente se engessar, né? A gente atende de uma ONG a um médico, de uma escola a uma lanchonete. Então, assim, a gente tem que ser multidisciplinar. E dentro da nossa profissão, isso é muito importante. Como é que eu vou falar de marketing jurídico? Como é que eu vou falar de um nutricionista sem eu conhecer, né, minimamente algo daquele segmento? Então, o Coisativo é uma combinação de várias coisas, né? Adorei, E aí coisativo. a gente vai agregando isso para o nosso cliente, né? Inclusive, o Coisativo, a título de curiosidade, Filomena, já me gerou até um contrato, né? Uma vez a gente visitou um cliente, na época do segmento farmacêutico, e aí visitei o gerente e tal, tive uma reunião com ele, deixei, né, o meu cartão, na época, cartãozinho impresso, bem no começo, e aí o diretor da empresa veio e disse, que cartão é esse, cara? O cara escreveu errado aqui no cartão dele, diretor coisativo, que história é essa? Aí ele disse, não, ele se intitula assim, tem uma forma diferente, eles são agência de marketing. Eu quero conversar com esse cara aí. Olha E isso. aí gerou essa curiosidade por parte do dono da empresa, o diretor. E aí a gente disse, cara, eu fiquei curioso aqui, eu marquei essa reunião contigo, eu quero saber o que é um O coisativo, o coisativo, que é esse né? coisativo? Eu disse, não, você provavelmente é o dono e administrador da empresa, você faz o financeiro? Faz. Você entende um pouco da produção? Entendo. Você faz contabilidade? Entende um pouco da contabilidade? Entendo. Da parte de produção, da parte de vendas,
Tem. Então, se você é um diretor Só um coisa coisativo ativa. também, né? Porque o coisativo é isso, é combinar várias áreas, né? A gente brinca com essa história para gerar realmente A interdisciplinariedade, né? mas o coisativo é isso, é combinar muitas coisas para entregar algo diferente para o nosso cliente. E é verdade, assim, às vezes que eu já conversei contigo, a gente percebe, tem essa percepção desse teu conhecimento geral e assim, e acaba levando para a tua própria marca. E a gente sabe que quando uma marca é forte, ela precisa ter um registro, né, bacana, tu Isso. trabalha com marca, não adianta ter um processo criativo maravilhoso, coisativo, né? E se você não vem a proteger essa marca, juridicamente falando, né, você acaba realmente se desprotegendo, porque a pessoa pode usar a sua marca, dizer que não era sua e trazer vários prejuízos financeiros. Aliás, a marca é um ativo da empresa muito importante, Exato. muito valorizado. Exatamente. Daí o teu trabalho ser tão importante, a questão do brand, né? Tudo isso é muito, muito peculiar mesmo. É o começo de tudo, né? Eu falo que essa É. parte do nome, da proteção da marca, é onde nasce todo o por trás, né? Porque não adianta você pensar em uma marca qualquer. A gente já teve alguns problemas com clientes que às vezes vem com aquela ideia fixa, eu quero o nome X porque o nome X é o nome que eu criei. Mas você já pesquisou? Só olhando rapidamente aqui no Instagram, tem 3 empresas com esse nome X. Será que é a melhor opção? Não, mas não é, essa empresa é lá do Rio Grande do Sul, não vou ter problemas. Cara, você vai. E aí isso aconteceu, acho que de um cliente da gente que era do setor alimentício, ele fez todo o trabalho. Ele disse, não, eu vou abrir aqui, é um teste de produto, é um MVP. Disse, cara, vamos fazer um negócio direito. Aí o projeto foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele já tinha um negócio há quase 2 anos, ou há mais de 2 anos, e decidiu franquear. Não, eu quero abrir franquia, eu quero. Franquia com nome igual lá do Rio Grande do Sul Aí já eu disse, não cara, pega, você né? não vai conseguir franquear com esse nome. Ele, agora, cara, faz todo sentido. Vamos pensar num nome diferente. Eu disse, poxa, quanto que tu investiu todo esse tempo, né? Quase mais de 2 anos, para agora tu mudar de marca, sem uma explicação, sem nada, assim. Aí a gente foi fazer um trabalho, fez um estudo, né? A gente conseguiu achar um nome que remetia ao que era na época, né? Gerou como se fosse um apelidozinho do nome que era anteriormente, e aí essa empresa Nossa, perpetuou. Mas é isso. Quanto que não se perdeu, né, de marca, quanto não se perdeu de dinheiro, né? comunicação, Porque você dinheiro, investiu em e aí você vai marketing, né? Em fazer tudo. fardamento, você vai fazer embalagem, você vai fazer todo o restante que, se você já tivesse feito direito desde o início, talvez você não fosse ter esse, É engraçado esse custo. porque parece que casou. Hoje de manhã eu conversando com o nosso amigo em comum, né? Que Uhum. é do Marcas em Patentes, ele falou exatamente a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, não adianta, tu vou colocar uma franquia, tem um nome parecido com lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, atrapalha toda a logística, tu perde dinheiro com investimento, com marketing, com farda, com tudo, né? Tudo, Letreiro na frente da loja, né? total. Então é importante mesmo. Quando você cria uma marca do zero, assim, quais são os principais elementos que você leva em consideração nesse teu processo criativo e coisativo aí? Bem, o primeiro que a gente tenta entender é o diferencial que aquela marca, que aquele cliente quer para o negócio dele. Porque, assim, os negócios são. A gente está falando de advogado. Advogado não tem muito para onde ir, né? Tá na lei ali, só que você consegue diferenciações através do seu posicionamento. Então, no seu caso, por exemplo, se você está se comunicando com a tua audiência, né, com um canal que é diferente, está fazendo um podcast, está fazendo um trabalho junto às redes sociais. E aí é achar o nosso grande lance para pensar em marcas, né, de valor, é pensar no diferencial delas e o que é que ela proporciona isso para o cliente dela. Então a gente tenta sempre provocar muito o cliente para ele se perceber. Ah, o que é de interessante do teu segmento? Ah, não, eu vendo serviço, eu sou advogado, mas o que é que a gente pode fazer de forma diferente para o teu negócio? Que tipo de atuação, que tipo de entrega, né? Que tipo de cliente que você quer trabalhar? Isso tudo antes de criar a marca, porque às vezes a pessoa já vem com aquele senso comum Um de, conceito, não para né? Já vem com aquele pensamento, não, eu vou abrir uma lanchonete, vai ser não sei o que lanches ok. é isso, e as cores vão ter que ser amarela e vermelha, porque a alimentação é isso. Tá, tem alguns conceitos que a gente não consegue fugir, mas vamos pensar em diferenciação de marca, vamos pensar em coisas que realmente Sai da caixa, saiam né? da caixa, né? E que a gente consiga ir para um caminho de diferenciação. Então, a gente tenta entender muito isso do cliente
para poder propor, né, desde o design, desde da criação da marca até estratégias que essa marca vai ter de diferenciação, né? E Cauê fazer esse trabalho todo, gastar o tempo, o dinheiro com investimento, Uhum. para você criar uma marca, criar todas aquelas características e não registrar, né? Aí você acaba deixando ali a porta aberta para chegar a pessoa com o material já todo pronto e roubar. Tem essa situação, Tem né? sim. Tu já pegou algum cliente que teve todo esse trabalho e não teve esse zelo na hora de tentar proteger a marca dele, a empresa dele nesse sentido? Olha, de perder, eu acho que não, porque a gente sempre teve esse trabalho esse cuidado de buscar, né, Novos parceiros parceiros? que consigam, olha, eu estou com esse cliente aqui que quer esse nome, ou que a gente pensou Sim, nesse nome, e aí a gente vai construindo de forma sólida, né? O Luiz sim, André, sim. quer dizer, o Luiz Henrique, desculpa, o Luiz Sim. Henrique da Osa, a gente, quando desenvolveu a marca deles, a gente foi para um caminho de, vamos pensar em nomes que tenham significados, mas a gente queria algo que fosse diferente, e aí a gente foi fazendo um trabalho muito grande de pesquisa, né? E aí, na época, a gente, junto com a Pensart, acho que eu posso falar o nome, né? Junto com o Não, pode falar, parceiro, imagina, problema nenhum. então a gente, junto com o parceiro, fomos pesquisando nomes, fomos pesquisando significados, né? Não significados, não, nomes que pudessem estar livres para que a gente pudesse registrar. Então, foi um corte. Às vezes tem um cliente que tem a ideia fixa, como eu falei, de, eu quero o nome que eu pensei. Cara, o nome que você pensou já está registrado por alguém. Você quer correr esse risco? Né? Tem um caso, eu nunca tive problema de cliente que perdeu a marca, Mas né? deve Mas eu te dar tenho alguma dor de clientes de cabeça, né? que, não, eu tenho clientes que disseram assim, quero esse nome e pode seguir que eu como a bronca. Eu disse, tá, mas esse nome nunca vai ser registrado. Ele, não importa, é um nome comum e que eu vou assumir o risco de não ter o nome registrado. Eu disse, tá, Famoso cabeça dura, né? então vai lá. A identidade visual é uma das partes mais visíveis do brand. Na visão de vocês, como ela diferencia uma empresa no mercado atual, né? Tá bombardeada aí a rede social de muita Uhum, gente. Por exemplo, no meu caso, meu sobrenome, lá no escritório é Maciel Advogados. uhum, Só que a gente foi usar, por exemplo, o Google para poder fazer aquele Google Ads. Aí eu pensei, gente, tem Maciel Advogados no Acre. Isso é aonde? Assim, vou mudar esse nome. Que a gente já está querendo uhum, mudar, porque você acaba perdendo a sua identidade, inclusive nas redes sim, sociais. Né? Não tem sentido você usar um nome que já está batido, que não vai criar uma identificação com você, né? exato. É um trabalho, assim, o pensamento desde do nome, né? A gente, na nossa área, a gente usa muito termo em inglês, né? Então, né, da criação do nome ou do naming, como, né, o mercado Sim. chama, é muito importante, primeiro, para a gente ter um nome que identifique, né? E uma coisa que às vezes eu falo muito é que a gente tende a pensar em nomes que são correlacionados com a área, Sim. né? E às vezes tudo depende de como a gente vai contar essa história, né? Com base naquela pergunta, né, passada que você tinha me feito de o que é que faz uma marca forte, acho que a gente primeiro tenta entender o diferencial dela para construir a partir disso, né? E aí, às vezes, pode ser um nome que não tem nada a ver com o segmento, né? Ou um ícone que não tenha nada a ver, um logo que não tenha nada a Que ver não com. converse, né? Por exemplo, a gente vai falar de um dentista. O senso de todo, né? O senso comum é É pensar um um dente, um sorriso, né? Poxa, mas todo mundo faz isso. Você quer realmente ser um profissional que se diferencia do mercado, colocando um sorriso, né? Não estou dizendo que está errado, mas pensando Fica em. mais do mesmo, né? Não se É, destaca, né? exatamente. A gente tem que pensar em formas diferentes de entregar essa marca, né? Seja a marca, seja campanha, de formas que gerem um atrativo maior para elas, né? Então, a gente tenta sempre partir desse ponto. E aí, às vezes, o nome, ele pode ser muito importante, mas às vezes ele pode ser só um caminho do processo. Então, assim, como é que a gente vai contar essa história? Eu conto muito um exemplo, quando a gente vai falar de nome para os empresários, eu cito o exemplo de um Tangerina. Os caras, essa tua marca podia ser Tangerina. O cara, não, tangerina eu conheço. Tangerina que é ótica, que não é tangerina, é tangerine, mas eu conheço uma tangerina que é uma marca de roupa, eu conheço uma tangerina que é uma empresa de eventos. Todas elas convivem, né? Todas elas têm o seu posicionamento Com e os elas códigos e diferentes, são né? códigos diferentes, são comunicações totalmente diferentes. E o que é que tangerina tem a ver com roupa? E o que é que tangerina tem a ver com óculos? Nada, mas o nome
né, primeiro se pensou talvez em um nome que seja, né, fácil de falar, né, que tenha uma sonoridade ok, e aí você vai construir a narrativa a partir dela. Não necessariamente eu preciso ter um nome que vai fazer link com aquela coisa. Ah, não sei o que, odonto. Pô, não preciso. Eu não preciso dizer que o meu negócio é odonto para dizer que eu sou né, da área. Eu posso falar de várias outras formas e a minha empresa ser relacionada E a para isso. identidade visual não é só o name, né? Tem a cor, tem a São logo, tem todos tem a todos forma esses da símbolos, letra, né? né? Então tudo pode ser Tudo vai criado, vai conversar. ser conversado e Exatamente. deve ser protegido, né? Sempre não é só o name, a gente fala name porque é o mais fácil da pessoa entender, Não, mas o é todo nome um é de onde conjunto, né? é de onde começa, né? A identidade visual ela vai do nome que a gente escolhe a paleta de cores, a como vai ser o fardamento, ou, né, dependendo do projeto, quando Sim. for mais robusto, até como é que essa marca se comunica. E isso gera um engajamento muito bom, porque ela fala como se fosse um amigo ali, ela comenta de forma despojada. Então, isso vai depender do posicionamento de cada marca, mas isso gera um valor para a marca, né? Sim, e quando tu fala assim, e quando uma pessoa, um empresário, ele procura para fazer um rebrand, né, que é modificar ali a marca, como é que você faz esse caminho para ele? Como é que você direciona esse processo de renovação da marca, né? O rebrand, ele normalmente ele vem a gente acha um ponto em comum, seja uma mudança de posicionamento que ele tem, ou é uma marca muito antiga que precisa dar uma renovada, Oxigênio. que quer, né, ou esse cliente ele antigamente atingia só um determinado segmento, agora ele ampliou. Então, o rebrand muitas vezes ele é para comunicar um novo momento da empresa, não necessariamente a minha marca é feia, eu vou atualizá-la, né? A gente tem marcas aí que famosas, né? Tipo a Globo, por exemplo, constantemente ela está se atualizando, a Coca-Cola, né? Coca-Cola, né? Então, assim, constantemente essas marcas, elas estão passando por transições, seja ela para... A Globo recentemente teve isso, né? Eles fizeram o rebrand da marca pensando nos segmentos, nos canais digitais, né? A parte de plataformas online, a TV, enfim, os outros canais que eles têm, eles dividiram por cor, né? A arquitetura da marca deles. Enfim, e aí isso vai muito de acordo com o momento daquela marca. Então a gente direciona o rebranding e às vezes a gente já fez o processo inverso, pelo menos. O cliente queria um rebrand e, na verdade, o que ele estava precisando ali era de uma comunicação mais eficaz. Então, assim, cara, não vamos mudar a tua marca agora, né? Vamos fazer uma estratégia para que as pessoas te reconheçam, porque mudar a marca de uma empresa E desconhecida continuar para com a mesma outra comunicação não não vai existir, adianta. né? Então, a gente se coloca muito na posição de especialista de direcionar o cliente porque ele acha, que às vezes o cliente acha que precisa de uma coisa e, na verdade, o processo é outro, né? Dentro da Obo, a gente trabalha com branding, com marketing, e aí, falando desse universo, hoje um serviço que é muito buscado é o serviço de redes sociais. Ah, eu quero fazer meu Instagram, eu quero fazer as redes sociais da minha marca. Tá, mas tu tem uma estratégia clara? O que é que tu quer comunicar lá? Porque, assim, não é só Tem um fazer um post direcionamento, bonito, não é né? só gravar um vídeo, mas a gente fala muito do direcionamento do que é que essa marca vai comunicar Onde lá você quer dentro. chegar com aquela rede Exatamente. E social, aí a né? gente começa a dar passos anteriores, né? Essa marca, você possui um planejamento a longo prazo? O cara diz, não. Você tem alguma estratégia de marketing que você está imaginando, para onde é que essa marca vai, quais são os objetivos que ela tem? Não, então, o que é que você quer fazer em rede social? Vamos primeiro entender aonde é que tua marca está e para onde é que ela quer ir, que aí a gente vai adequar a estratégia certa para o caminho que ela deve ser direcionada. Então, entra Interessante. nessa linha né, de serviços que a gente consegue. Primeiro, precisa entender do meu cliente. Se eu só fizer um post legal, um vídeo bacana, Ser só mais um post legal, vai um ser vídeo só bacana, isso. isso. E principalmente conteúdo de rede social, que amanhã ele vai ficando velho, né? Por mais que o cliente É rápido. ele entre na sua página, ele veja a sua autoridade através do conteúdo que você gerou, mas dificilmente a pessoa vai Tá voltar olhando ali. muito. Então, o conteúdo, principalmente da rede social, do Instagram, ele vai ficando velho, a gente precisa atualizar, né?
Quando a gente fala de rebrand, a gente tem que ver também a questão contratual. Por que que eu falo isso? Porque tem uns contratos antigos com a marca antiga. Então, você tem que dar uma renovada, uma observada para você ver como é que vai ser essa transposição dessa marca nova para os contratos que já estavam vigendo, né? Então, tem que ter todo esse cuidado também na questão da assessoria jurídica, sob o ponto de vista dessa execução dessa nova marca, né? Como vai seguir daqui para frente, né? Filomena, eu posso fazer uma pergunta para ti, que é um problema jurídico, vou falar assim, que a gente enfrenta muito no Sim, dia a dia, que são empresas que estão começando. Então, às vezes, o cara ainda nem abriu o CNPJ, sim, né, ou está nesse processo de abertura, ou ele tem um CNPJ, mas está abrindo uma segunda empresa, e aí nós, como parceiros, a gente firma esse contrato. E aí, muitas vezes, a gente está firmando o contrato com o CNPJ que ele tem, mas o que a gente mas está com a roupagem desenvolvendo da é para o outra. outro. Hum. Como é que no jurídico, não é, nesse meio, a gente conseguiria formalizar para não ter nenhum tipo de brecha? É complicado, né? Mas a gente vai conversando. Primeiro, assim, porque assim, a pessoa jurídica, ela se distingue das pessoas do sócio. Você sabe que ela existe Sim. uma personalidade ali, Aham. personalidade jurídica e pessoa jurídica. Então, em tese, a pessoa jurídica, quando ela te contrata para fazer um serviço, ela tá querendo, ela fica, onde é que fica solto? Porque se a pessoa jurídica, a nova pessoa jurídica não for dessa outra, não for uma filial, o contrato fica meio atrapalhado aí. Aham. O ideal é você esperar que a pessoa formalize a pessoa jurídica dela em tese, a nova, para poder assinar o contrato. Ou então fazer um contrato com as pessoas físicas, porque a pessoa jurídica em si, Ainda ela não não tem existe, como né? responsabilizar ainda a outra, a não ser que ela venha surgir como filial, que ela vai receber um CNPJ diferenciado por ser filial daquela sede, né? Então tem uma diferençazinha aí, Perfeito. viu? Tá ótimo, obrigado. E Você, eu fazendo pergunta aqui, Não, né? mas Mas vai já, mas a era uma dúvida que eu gente, tinha. mas o espaço é para isso mesmo, para a gente conversar e a gente vai levando. Tu acredita que uma marca bem construída pode aumentar o valor do negócio? Olha, a marca bem trabalhada, ela tem realmente um valor Com agregado? Eu certeza, né? também acredito que A gente sim. observa ali no mercado marcas que talvez o ativo da marca seja infinitamente superior ao que ela tem de patrimônio, né? Só Então, quando tu assim, fala em franquia, né? Franquia, você vende a marcas marca, é a grandes, etiqueta exatamente. ali, né? É, eu pratico kitesurf, né? E aí Sim, no mercado do kite tem uma marca que era muito famosa que elas racharam a empresa que produzia com a marca mãe, né? Então assim, uma ficou com o nome, a outra ficou com o know-how da produção. E é nítido assim, né? A marca que ficou com o nome, ela seguiu com a marca em si, enfim, então as pessoas já conheciam. E a outra que tinha um conhecimento maior da produção, que tinha um produto, seguiu por esse caminho e foram caminhos diferentes, mas existe essa, né, dentro do mercado, existe essa percepção, né, de valor. Pô, vale mais a marca que tem o nome ou a marca que produz, né? Esse é um exemplo, mas pensando em marcas maiores, o ativo é infinitamente maior do que o patrimônio que ela com tem, né? certeza. Lembrando que para ter esse valor real, ela tem que ser bem trabalhada e tem que ser E tem que ser registrada, registrada, porque exatamente. De nada de vale. nada vale se você não tiver um registro bacana, né? O que vocês enxergam como tendência para o branding e a identidade das marcas para os próximos anos? Tem alguma novidade, alguma coisa que esteja na moda, um lançamento? Bem, tendência na parte de brand, eu acho que a gente tem cada vez observado mais a preocupação né, com a difusão dos conteúdos, conhecimento, as pessoas mais preocupadas com a marca. Eu noto que há 10 anos atrás, ou um pouco mais, as pessoas se preocupavam muito com o logotipo apenas, né? E hoje em dia Sim, o logotipo é uma parte de todo o branding da marca, né? Então, hoje elas estão muito mais preocupadas, né? Eu vejo as empresas, né, os empresários, muito mais preocupados com a missão da marca do que propriamente somente com a identidade visual, né? E isso é muito bom, né, para o segmento. Ainda existe uma oportunidade gigantesca, né, para ser trabalhado, porque é algo, eu vou falar que é algo relativamente novo, né? sim, Falando pelos clientes, com né? A gente que certeza. atende pequenos e médios clientes, ainda para alguns deles se confunde. Branding é marca, identidade visual é a marca, o logotipo é a marca, mas isso tudo não é uma coisa só, não, são coisas diferentes,
uma tá linkada à outra, mas são Cauê, coisas e se tu diferentes. colocar o ingrediente da inteligência artificial aí, da Ixi, LGPD, aí o negócio fica grande, né? vai ficar. Dá um nó aí na cabeça do Porque empresário, né? hoje já existe discussão se a IA cria aquela marca, e aí a propriedade daquela marca, como é que É de fica, né? quem, De né? quem está regulamentado, não tá? Aí o negócio fica, a discussão fica bem mais É, aprofundada, né? isso aí a IA trouxe aí uma lenha na fogueira para esse. Eu acho que a gente está no momento né, de entender a IA. Acho que a Exato. IA a gente já Um teve caminho sem volta é um caminho também, a sem gente tem que volta, se mas assim, as adaptar. pessoas estão, não, a IA, eu vou substituir o serviço daquele profissional por um IA. Já não é a mesma coisa. Ah, eu vou pegar para fazer um contrato com o ChatGPT. Pode dar Será que ele ruim. vai me atender? Se ele fizer uma besteira, eu vou saber identificar É isso. que ele não tá legal, né? Ou do ponto de vista da marca. Se eu fizer uma marca, será que quem garante que aquela marca que ele gerou para mim, ele não gerou para outra pessoa com um prompt parecido, né? Que pediu Sim, ali uma marca parecida. Ah, eu quero uma marca para o segmento sim, jurídico. Aí ele sim. gerou talvez a mesma marca que ele entregou para mim, ele entregou para você. Quem garante que ele Não não. dá para. É engraçado que a gente fala em IA no direito, né? E já existe até sentença de juiz sendo feita pela IA, Sim, com jurisprudência às vezes que não existe, tanto de advogado o operador do direito em si. Então a IA ela é super interessante, é um caminho sem volta que a gente tem que se adaptar, aprender a trabalhar. Mas é importante dizer que é imprescindível um profissional realmente capacitado para verificar onde é que você tem que fazer o ajuste ali na sim. resposta, né? Uhum. Onde é que é passiva a correção ou não, porque senão você pode estar entregando um trabalho ali que pode dar um probleminha depois, né? Total. A gente tem esse cuidado. Lá na agência a gente ainda não está desenvolvendo, né? A gente está estudando muito a IA, mas a IA para dar suporte a alguns processos da gente, Sim, principalmente processos de gestão, né? Criativo também, mas sim, a gente tem utilizado bastante para ajudar alguns processos que são de gestão mesmo, sim. né? É, revisar ali algum relatório, criar rotinas, né? A gente tem ainda a parte de criação de alguns textos, de correção de alguns textos, mas principalmente para a parte do design, onde é o nosso, né, core business, eu acho que a gente ainda está. Engatinhando nessa. Não vou dizer que a gente está muito ainda no tradicional, assim, Eu, a gente particularmente, eu acho criar. que processo criativo, assim, do ser humano em si, eu acho que nada substitui, pelo menos por enquanto, né? É diferente. É, É diferente. eu ainda, assim, não, a gente, como eu falei, a gente ainda não está usando com tanta profundidade, principalmente as ferramentas mais de imagem, né? Uhum, Mas eu vejo com talvez uma evolução, um claro. apoio, né, para alguns trabalhos, mas eu ainda não vejo ela substituindo totalmente, ou pelo menos que a gente gosta de entregar os projetos da gente, Mas é né? isso que diferencia o profissional do outro. Todo mundo pode usar IA, mas é o teu olhar, a forma como você olha o processo criativo, que a IA não tem como copiar, Total, né? É total. diferente mesmo. E para terminar o nosso podcast, foi rapidinho, não foi Foi não? rapidíssimo. Se tu fosse dar assim 3 dicas para quem está aí nesse processo de trabalhar com brand, rebrand, está colocando uma agência agora, está meio perdido, mas está com aquela vontade de acertar, o que é que você diria? Bem, eu diria para elas para primeiro tentar não ir pela emoção, né? A emoção em que o cliente tem uma demanda X e ele diz que quer desse jeito. Conteste se aquilo que o cliente está dizendo para você realmente é o melhor para ele. Acho que primeiro gerar essa provocação interna já é um primeiro ponto que vai te colocar em um lugar de especialista, porque é algo que normalmente as pessoas estão acostumadas a simplesmente receber uma demanda, né? Ah, eu quero uma marca azul que tenha um elemento X e que tenha isso aqui, ou que o nome vai ser esse. Será que é o melhor para a tua marca? Será que você pensou por outro lado, você pensou por outro caminho? Né? Então, acho que primeiro é provocar o cliente, pensar de forma conceitual, né, na marca. Acho que deixar o processo de o criativo, a execução da marca para o final. Acho que criar um bom processo dentro lá da agência, a gente tem pelo menos uns 4 encontros antes de apresentar, né, a marca para o cliente, dependendo do projeto em si, mas primeiro para entender o que é que ele quer, de forma para depois para apresentar se o caminho que a gente está desenvolvendo para ele
estamos no caminho, ou às vezes, ó, estou te apresentando, você me pediu A, eu estou te entregando B, mas eu estou te entregando B porque isso aqui é mais importante, isso aqui vai trazer uma relevância maior para a tua marca, isso aqui vai comunicar melhor. E acho que o terceiro é ter, né, ser criativo, mas assim, ter processo, né? A gente do criativo, a gente tem muito essa coisa, o ócio criativo, não, o estalo vem a qualquer momento, mas a partir do momento, acho que criatividade é treino, né? E eu acho que para essa parte de branding também. Então, quanto mais treinado, quanto mais estudar, pesquisar, ver marcas, né, estudar o mercado fora, estudar o mercado, né, local, entender as particularidades, eu acho que isso vai te tornar um profissional mais completo, consequentemente mais coisativo, né? E aí acho que vai te abrir a cabeça para você poder entregar em um dado momento marcas que são mais diferentes, né? No outro, marcas que precisam ser mais clássicas, mas com uma defesa, né? Ou com um argumento, ou com uma diferenciação muito grande. Então, acho que para você se diferenciar, você precisa entender, pesquisar, e para você tentar fazer diferente, você tem que pensar como é que é o normal, né? Então, acho que são essas algumas dicas que eu dou para quem está, né, pensando nesses segmentos. Pois, Cauê, eu adorei o nosso papo coisativo, tá? Vou usar o coisativo. Obrigado pelo convite. Adorei e eu espero que o pessoal de casa tenha gostado, que compartilhe esse vídeo com os amigos, curta bastante e é isso, e até a próxima. Obrigado, Filomena. Obrigado pelo convite. E é isso.